António Silva e João Neves foram dois jogadores que Roger Schmidt apostou vindos da formação na temporada passada. Mas será que o técnico alemão pode voltar a ir à formação para tentar encontrar solução para os problemas que tem havido no atual plantel? Hoje eu vou destacar aqui 5 jogadores que podiam ser uma boa aposta. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos à Benfica, um canal que aborda o passado, o presente e o futuro da equipa encarnada. O Benfica B regressou aos triunfos na segunda Liga ao vencer na recepção ao Nacional por 2-1. O conjunto madeirense começou melhor, com Danilovic a fazer 1-0 aos 22 minutos. Em cima do intervalo, as aias podiam ter empatado, mas Cauê dos Santos falhou uma grande qualidade. Ao Vitória viu um vermelho direto aos 57 minutos e deixou a formação do Funchal reduzida a 10 unidades, algo que catapultou a reviravolta neste jogo. Nuno Félix empatou aos 77 e Ulisses, com um autogol, completou a reviravolta encarnada aos 84. Aos 90 mais 5, o conjunto forasteiro ainda ficou reduzido a 9 unidades. Dudu entrou aos 86, viu um amarelo aos 90 e acabou por ser expulso por acumulação em cima do apito final. Com este resultado, o Benfica B sobe à condição ao 13º lugar com 15 pontos, mas está apenas a 5 do 5º lugar. E tendo em conta que esta foi uma vitória muito importante, e sendo que estamos a aproximar-nos cada vez mais do mercado de transferências, acho que faz sentido também olharmos para casa e tentar perceber se há aqui algum jogador interessante para tentar resolver os vários problemas que nós temos no nosso plantel. E no fundo, procurar aqui se há alguma solução que possa ser uma espécie de novo João Neves que catapulta a equipa a melhores exibições e também a melhores resultados. Hoje vamos falar então aqui de 5 jogadores que podiam ser interessantes a terem oportunidades na equipa principal. Não vou olhar só para jogadores com grande qualidade, vou deixar alguns de fora, vou olhar mais para os problemas que nós temos no atual plantel e tentar encontrar soluções para essas posições. E desde logo vamos entrar já aqui numa das posições mais problemáticas do plantel do Benfica 23-24. Já sabia perfeitamente que a sucessão de Grimaldi ia ser muito complicada e tanto a Jurasek como Bernat tardam a aparecer no plantel do Benfica. Agora nem sequer têm sido convocados, nem ao banco vão. E Roger Schmidt tem optado por adaptar Morato. Eu já fui bastante claro, na minha opinião. Acho que já está na altura de acabar com as adaptações e tentar colocar os jogadores na posição de raiz, sendo que Roger Schmidt, pelos vistos, ainda não confia nem num nem no outro. Pode procurar apostar aqui num jogador da formação, Rafael Rodrigues, que até já foi convocado na temporada passada pelo treinador alemão e algumas vezes ao banco de suplentes da equipa principal. Rafael Rodrigues tem sido o titular absoluto na equipa B, ele é capitão dessa equipa, conta com 13 jogos, com 1042 minutos disputados, uma assistência até agora, também já foi chamado à equipa sub-21 portuguesa. É um jogador que eu, apesar de não achar que tem capacidade para assumir a titularidade do Benfica, acho que pode ser uma boa alternativa ao titular. É um jogador da casa, é líder, tem uma boa capacidade de subir no terreno, bom cruzamento, bom passe. Acho que seria aqui uma solução low cost. De facto, a situação da lateral esquerda está complicada, mas talvez com o jogador da casa podia tentar ser mitigada. Tem 21 anos, já não é propriamente um miúdo sem experiência, conta com 2 épocas e meia a jogar com frequência na equipa B do Benfica e, portanto, poderia ser aqui um jogador a pensar para o futuro do Benfica. Continuando aqui nas laterais, que tem sido um grande problema para o Benfica, com a lesão de Alexander Bá e o Benfica de forma errática, ao não ter contratado ninguém para ser alternativa para o dinamarquês, tem continuado também aqui a apostar em várias adaptações. Neste momento é a Auschwitz que tem feito a lateral direita. No entanto, poderia também ser aqui uma boa posição para tentar encontrar uma solução na nossa formação. Só que neste caso é um bocadinho complicado, uma vez que temos vários jogadores algo estagnados. João Tomé e Filipe Cruz na equipa B não têm evoluído o que se esperava deles. Na equipa sub-23 temos aqui Diogo Spencer, que também não tem estado a fazer assim grandes exibições, a verdade é essa. Ele que conta aqui com 900 minutos, 10 jogos disputados no sub-23, já se estreou na equipa B do Benfica, onde tem 13 minutos numa partida.
tem sido titular na UEFA Youth League, 450 minutos disputados com uma assistência. É um jogador que parece estar aqui no momento do vai ao racha, no entanto parece talvez ser o jogador com mais potencial. Mas atenção também a João Conceição, que é um jogador que está a começar a aparecer na lateral direita do Benfica, também parece ser um jogador que pode ter algum futuro. No entanto, parece que Diogo Spencer ser talvez o jogador mais preparado neste momento, apesar de lhe faltar alguma experiência. É um jogador que tem futuro, tem potencial, um jogador que também cruza bem as bolas, que sobe muito bem. No entanto, precisa de continuar a evoluir, continuar a crescer, e talvez aqui alguns joguinhos na equipa B lhe façam bem para continuar a ser desafiado, e vamos ver como é que ele responde. Mas é aqui um jogador até em linha de conta. Seguimos para o meio campo e nesta zona do terreno, na minha perspectiva, tem faltado aqui algumas opções. E um dos jogadores que eu tenho gostado mais de ver na formação do Benfica é Rafael Luís. Um jogador que tem apenas 18 anos e que, de forma algo surpreendente, no meu ponto de vista, porque tem um potencial incrível, não tem sido escolhido para ser o titular na equipa B. Ele que começou a época a jogar com muita frequência, conta com 10 jogos, 512 minutos em campo. Depois já teve 2 partidas também no Sub-23, 180 minutos a jogar, e tem sido o titular na UEFA Youth League, 450 minutos, com um gol marcado e uma assistência em 5 jogos. É, na minha opinião, aqui uma solução muito interessante. Ainda é bastante jovem, mas pode começar a ser já pensado a ser uma boa alternativa para Florentino Luís, ele que joga ali mais na posição de 6, mas também tem capacidade para jogar na posição de 8. É de facto aqui um jogador que já se vê que, apesar de ter 18 anos, tem muito potencial e muita qualidade. É um jogador bastante maduro para a sua idade, muito bom no capítulo do passe, no capítulo do desarme, boa visão de jogo. E é um jogador que me parece estar cada vez mais preparado para dar um salto a nível competitivo. Na minha perspectiva, é de facto aqui um dos jogadores com mais potencial e qualidade no Benfica Campos, e portanto é preciso continuar a jogar na equipa B para estar preparadíssimo para, quando a oportunidade chegar, ele demonstrar todo o seu talento na equipa principal do Benfica. Mas é aqui um nome que eu acho que tem de ser a reter, porque acho que está preparadíssimo para mais mês, menos mês, começar a ser pensado para a equipa principal, porque de facto é um jogador com uma tremenda qualidade. A lesão de Cockchu também deu para reparar que faltava ali algumas opções de qualidade para o nosso meio campo a nível ofensivo. João Mário recuou para esse lugar, Chiquinho também teve aqui alguns minutos, e há aqui também outro jogador que tem estado a brilhar, ele numa posição mais de 8, também com a possibilidade de fazer a posição de 10, João Veloso, um médio que, tal como Rafael Luís, também já falámos aqui várias vezes, ele que tem 18 anos, que tem sido um jogador que tem jogado com muita frequência na equipa Sub-23, conta com 929 minutos, tem 2 gols marcados em 12 partidas, ainda não jogou nesta temporada na equipa B, ele que já esteve no banco de suplentes, mas acabou por não ser utilizado. Tem jogado também com frequência na UEFA Youth League, conta com 5 jogos, 185 minutos em campo, 1 golo marcado. É um jogador que eu acho que também tem um potencial muito grande. Um médio de remate fácil, muito criativo, com uma boa capacidade de drible e que tem uma boa capacidade de passe e visão de jogo. Acho que tem tudo para ser o futuro do nosso meio campo, muita qualidade, e pode ser um jogador a começar também já a ser pensado. Recorde-se que João Neves, quando foi chamado para a equipa principal, pouco tinha jogado na equipa B e viu-se bem a qualidade que tinha. João Veloso, por enquanto, ainda não teve esse choque de jogar na segunda liga portuguesa, que é sempre um desafio para os jovens jogadores. Aos 18 anos também me parece ser aqui um jogador com capacidade e características para poder almejar chegar ao topo, e lá está. Acho que esta zona do terreno está a precisar aqui de alguma qualidade. Obviamente não estou a dizer que João Veloso tem de ser o titular, mas acho que, como aconteceu com João Neves, começar a entrar aos poucos e começar também a ter as suas oportunidades e ter o seu desenvolvimento um pouco mais acelerado,
porque de facto é um jogador muito acima da média. Antes de falarmos aqui de José Melro, o último jogador que eu vou destacar, volto a dizer que neste vídeo fui à procura de jogadores para as posições que a equipa principal necessita e deixei de lado jovens com muito potencial, como é o caso do guarda-redes André Gomes, que está na última fase da sua recuperação, os centrais João Fonseca, Joshua Winder, os criativos Pedro Santos e Hugo Félix, ou o extremo que tem estado também em grande forma, Rodrigo Rego. De facto, o que não faltam aqui são jogadores de qualidade na nossa formação, mas lá estava à procura de posições que são muito necessárias, as laterais, o meio campo e também a posição de ataque. E temos na equipa B até um jogador que tem marcado alguns gols, o Caio Santos. É um jogador brasileiro que tem tido alguns minutos na equipa jovem das Águias. Há também Benchimol, que está emprestado pelo Estoril. No entanto, eu vou destacar então aqui o José Melro, como eu já disse, um avançado de 19 anos, que chegou até há pouco tempo ao Benfica, ele que veio do União de Santarém na temporada passada. Teve uma primeira época onde precisou de se adaptar a um contexto competitivo bem diferente, mas nesta época tem estado aqui com muita qualidade na hora da finalização. Ele que no Sub-23 tem 10 jogos com 462 minutos em campo e 8 golos marcados. De facto, tem estado aqui com o pé quente, tem estado aqui muito bem na hora da finalização. É daqueles jogadores que aparece na hora certa, no sítio certo para marcar. Tem um bom faro de gol, tem uma boa finalização. Obviamente não seria para o lançar a titular, mas é um jogador que podia ser pensado a ter aqui um bocadinho mais de responsabilidade. Provavelmente primeiro terá que passar pela equipa B, onde terá aqui a competição de Benchimol e de Caio dos Santos para ter alguns minutos. Mas é de facto aqui um jogador que tem surpreendido e de facto numa altura em que o Benfica tem tido tantas dificuldades de marcar golos, quem sabe ir à procura de alguém vindo da formação poderia ser a solução, apesar de obviamente ser sempre complicado de lançar um jovem jogador ainda sem grande experiência, mas lá está, às vezes é neste momento de aflição que aparecem jogadores interessantes e eu acho que este José Melro está aqui num bom momento de forma e quem sabe podia surpreender. Obviamente que estes 5 jogadores têm aqui qualidade e potencial, mas tem de se dar tempo ao tempo. Eles precisam de evoluir e crescer. Nem todos podem ser o António Silva e o João Neves, que agarraram muito rapidamente as suas oportunidades. No entanto, acho que a formação do Benfica tem aqui jovens valores que podem ser solução para o futuro próximo do Benfica e esperemos, obviamente, que Roger Schmidt continue com o olho atento a estes jovens jogadores e que talvez encontre aqui o seu novo João Neves, um jogador que seja essencial para o que resta da temporada e que revolucione por completo a equipa do Benfica. Mas obviamente que aquilo que a gente deseja, seja com estes 5 que eu destaquei agora ou com outros nomes que possam ser lançados à equipa principal, é que ajudem a equipa a chegar aos golos, a chegar às vitórias e que possamos estar mais próximo dos nossos objetivos, que é conquistar mais títulos. Em frente na Taça de Portugal de futebol feminino, o Benfica eliminou o Friamundo, equipa que milita na terceira divisão feminina de futebol. Na terceira eliminatória da Prova Rainha, as Águias asseguraram a passagem aos oitavos de final da competição após uma goleada por 6-0 num jogo em que a treinadora Filipa Patão optou por dar oportunidade a jogadoras mais jovens e menos utilizadas do plantel. A equipa da casa aguentou até à meia hora sem sofrer golos, apesar da pressão das encarnadas. Contudo, as oportunidades acumularam-se e Marta Sintra viria a abrir o marcador aos 30 minutos. Numa primeira parte, contou ainda com um golo da jovem Lara Martins aos 45+2. Matilde Silva ampliou a vantagem das Águias já no segundo tempo aos 64, com Marta Sintra a avisar aos 75 e Maria Lidô a apontar 2 golos no espaço de 3 minutos, 77 e 80. Já no futsal, infelizmente houve derrota no jogo grande da 11ª jornada do Campeonato Nacional. O Benfica foi derrotado pelo Sporting Braga por 5-2. No Minho, Rubinho aos 3 minutos e Alan Guilherme aos 4 deram moto à equipa da casa com 2 golos muito rápidos, enquanto Arturo aos 10 reduziu para o Benfica ainda antes do intervalo. Na etapa complementar, Bruno Coelho aos 22 ainda conseguiu empatar a partida, mas nos 10 minutos finais os bracarenses fecharam a vitória, com Alan Guilherme a bizar aos 29, Fábio Cecílio aos 35 e Ricardo Lopes aos 39
a aproveitarem situações de 5-4 das Águias. Com este resultado, o Benfica volta a atrasar-se no campeonato. As Águias ocupam o terceiro lugar com 24 pontos e já estão a 7 do líder Sporting. Por sua vez, no voleibol, as Águias fecharam a primeira fase só com vitórias. O Benfica recebeu e venceu por 3-0 o Alan Nuno Álvares no pavilhão número 2 da Luz, na 13ª e última ronda da primeira fase do Campeonato Nacional. Num pavilhão da Luz bem preenchido, as Águias não tiveram grandes problemas em conseguir uma vitória caseira. No primeiro set, apesar de algum equilíbrio inicial, o Benfica destacou-se com um triunfo por 25-19. Os encarnados foram mais dominadores no segundo set, fechando com um parcial com um expressivo 25-16. Superiores em todos os parâmetros do desafio, o Benfica não vacilou e fechou o jogo num 3-0 final, após um parcial de 25-19. Com este resultado, a formação comandada por Marcel Matz finaliza a primeira fase na liderança isolada e invicta do Campeonato Nacional, com 38 pontos, com 13 vitórias em 13 jogos. Amigo, não te esqueças de participar neste vídeo e deixares na caixa de comentários a tua opinião sobre a formação do Benfica. Há algum jogador que te chama a atenção e que está pronto para subir para a equipa principal? Diz-me qual na caixa de comentários. Estou muito curioso para ver quais é que são os nomes que vais destacar. Deixa um gosto e subscreve o canal se ainda não o fizeste e deixa na caixa de comentários #Benfica Made in Seixal. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e estes foram os 5 minutos à Benfica. Saudações benfiquistas.